Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história dos esteroides e anabolizantes, substâncias que tiveram um impacto significativo no mundo do esporte, na medicina e na cultura popular. Desde sua descoberta até os debates atuais, a trajetória dessas substâncias é cheia de reviravoltas e controvérsias. E quem sou eu? Eu sou o Senhor Saudável e vamos começar nossa jornada histórica. Começaremos nossa viagem falando dos primórdios dos esteroides. No início do século XX, uma série de descobertas científicas revolucionou nossa compreensão sobre hormônios e sua influência no corpo humano. Foi nesse contexto que os esteroides anabolizantes tiveram seus primeiros vislumbres. Os cientistas descobriram que a testosterona, um hormônio produzido pelos testículos masculinos e, em menor quantidade, pelos ovários femininos, desempenhava um papel vital no desenvolvimento muscular, nas características sexuais secundárias e na saúde em geral. A pesquisa nessa área foi liderada pelo fisiologista alemão Arnold Adolf Berthold e realizou experimentos pioneiros no século XIX, removendo os testículos de galos e observando a atrofia muscular e mudanças comportamentais que ocorriam. Isso demonstrou que a testosterona tinha propriedades anabólicas, ou seja, promovia o crescimento e desenvolvimento muscular. No entanto, o uso prático da testosterona para melhorar o desempenho esportivo e tratar deficiências hormonais em humanos demorou a se consolidar. Foi somente na década de 1930 que o cientista alemão Adolf Butenandt isolou a testosterona em sua forma pura, permitindo o desenvolvimento de esteroides anabolizantes sintéticos. Os primeiros esteroides sintéticos foram criados na década de 1930 e a testosterona sintética, conhecida como metiltestosterona, tornou-se disponível para uso médico. Inicialmente, esses esteroides foram usados para tratar condições como hipogonadismo, câncer de mama e anemia, ajudando os pacientes a recuperar a força e o vigor. E essas descobertas científicas lançaram as bases para a futura exploração e desenvolvimento de esteroides e anabolizantes, e sua aplicação no mundo do esporte e na medicina continuaria a evoluir nas décadas seguintes. No nosso próximo tópico, falaremos da Era Dourada do esporte. A década de 1950 e as décadas seguintes testemunharam o que é frequentemente chamado de Era Dourada dos esportes e anabolizantes no esporte. Durante esse período, atletas de várias modalidades começaram a perceber o potencial dessas substâncias para aumentar drasticamente o desempenho esportivo e ganhar uma vantagem competitiva. O uso de esteroides e anabolizantes se espalhou principalmente entre os atletas de força, como levantadores de peso e fisiculturistas, e rapidamente perceberam os benefícios dessa substância para o aumento de massa muscular e da força. O resultado foi um aumento notável nos recordes e no desempenho desses atletas. Uma das figuras mais icônicas dessa era foi o fisiculturista Arnold Schwarzenegger, que reconheceu abertamente o uso de esteroides em sua carreira e se tornou um dos atletas mais famosos do mundo. Suas transformações físicas e sucesso no fisiculturismo influenciou uma geração de aspirantes a fisiculturistas. No entanto, essa era dourada também teve um lado sombrio. O uso indiscriminado de esteroides e anabolizantes, sem supervisão médica, levou a diversos problemas de saúde entre os atletas. Além disso, muitos esportes não tinham regulamentações rigorosas para combater o doping na época, permitindo o uso generalizado dessas substâncias. Essa falta de regulamentação levou a uma série de escândalos no esporte. O uso de esteroides anabolizantes era muitas vezes um segredo aberto, com atletas competindo em competições importantes, como Jogos Olímpicos, enquanto faziam uso dessas substâncias. O abuso de esteroides também levou questões éticas e morais, já que a busca pela vitória a qualquer custo chocava com os valores esportivos de fair play e competição justa. Nesse contexto, a Era Dourada dos esteroides no esporte também marcou o início das discussões sobre a necessidade de regulamentações e testes antidoping mais rígidos para garantir a integridade e a equidade nas competições esportivas. No nosso próximo tópico, falaremos dos escândalos e controvérsias. Na década de 1980 e 1990, os esteroides e anabolizantes se tornaram o centro de uma série de escândalos no mundo do esporte, que abalaram a confiança do público e das autoridades esportivas. Durante esse período, atletas de renome internacional foram pegos em testes de doping, revelando a extensão do uso indevido dessas substâncias. Uma das histórias mais notórias foi o escândalo que envolveu o velocista canadense Ben Johnson, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, em Seul.
Johnson venceu a prova dos 100 metros rasos, mas foi desclassificado após testar positivo para o esteroide anabolizante estanozolol. Esse incidente chocou o mundo e destacou a disseminação do doping no esporte de elite. Outro caso emblemático foi o ciclista norte-americano Lance Armstrong, que venceu 7 vezes consecutivas o Tour de France, de 1999 a 2005. Antes de ser despojado de seus títulos, em 2012, Armstrong admitiu publicamente o uso dos esteroides e outras substâncias proibidas em sua carreira, lançando uma sombra sobre uma das figuras mais icônicas. Esses escândalos foram apenas a ponta do iceberg, pois muitos outros atletas de diferentes esportes foram pegos em testes de doping ao longo dessas décadas. Esses incidentes minaram a credibilidade do esporte e destacaram a necessidade urgente de regulamentações mais rígidas e testes antidoping mais eficazes. A resposta a esses escândalos incluiu a implementação de regulamentações mais rigorosas por parte das autoridades esportivas, como o Comitê Olímpico Internacional e as agências antidoping. Também houve esforços para conscientizar os atletas sobre os riscos à saúde associados ao uso de esteroides e para promover um ambiente de competição mais justo. No entanto, a história dos escândalos e controvérsias relacionados aos esteroides no esporte continuam a evoluir, à medida que novos casos surgem e as discussões sobre a ética e a integridade no esporte persistem. Calma! Antes de avançarmos, gostaria de te contar sobre um incrível e-book para você que deseja montar para si uma dieta que irá te fazer secar e em 30 dias já ver os resultados aparentes. Você está pronto para embarcar em uma jornada de transformação? Nosso e-book Transforme Sua Vida 100 dicas poderosas para emagrecer de uma forma saudável. É o guia definitivo que você precisa para conquistar a melhor versão de si mesmo. Chega de dietas mirabolantes, pílulas mágicas e promessas vazias. Este e-book reúne 100 dicas práticas e baseadas em evidências que vão revolucionar a sua abordagem ao emagrecimento. Aqui está o que você pode esperar. Descubra os segredos para emagrecer com sucesso. Dicas nutricionais inteligentes. Aprenda a fazer escolhas alimentares saudáveis sem abrir mão do sabor. Estratégias de exercício eficazes. Maximize seus treinos e queime calorias de forma eficiente. Mindfulness e bem-estar. Explore técnicas para controlar a compulsão alimentar e gerenciar o estresse. Plano de refeição e receitas deliciosas. Desfrute de pratos deliciosos que são bons para o corpo e alma. Manutenção do peso. Aprenda a manter seu novo estilo de vida saudável a longo prazo. Este não é mais apenas um e-book sobre emagrecimento. É uma fonte de inspiração e apoio para uma mudança duradoura. Imagine finalmente se livrar daqueles quilos extras, ganhando confiança, vitalidade e saúde. Deixarei o link do e-book na descrição, com um mega desconto para os primeiros a comprar. Não perca essa oportunidade. Nosso próximo tópico é o uso médico e legalidade. Enquanto o uso recreativo e não supervisionado dos esteroides anabolizantes tem sido amplamente condenado e, em muitos casos, é ilegal, essas substâncias desempenham um papel legítimo no campo da medicina. Os esteroides anabolizantes têm sido usados para tratar uma série de condições médicas, apesar das controvérsias associadas a ele. Aqui vai alguns desses usos médicos. Tratamento de hipogonadismo. Uma das aplicações médicas mais comuns dos esteroides anabolizantes é o tratamento de hipogonadismo, uma condição em que o corpo não produz testosterona em quantidade suficiente. O uso controlado de esteroides pode ajudar a restaurar níveis hormonais normais em pacientes com essa condição. Tratamento de doenças crônicas. Em certos casos, os esteroides anabolizantes são prescritos para pacientes que sofrem de doenças crônicas, que levam a perdas significativas de massa muscular, como HIV e AIDS e distrofia muscular. Legalidade. A legalidade do uso de esteroides anabolizantes varia significativamente de país para país. Em alguns lugares, a posse e o uso sem prescrição médica são estritamente proibidos, enquanto em outros, a regulamentação é mais branda. É fundamental consultar as leis locais para entender a situação em sua região. Nos Estados Unidos, por exemplo, os esteroides anabolizantes são classificados como substâncias controladas e seu uso sem prescrição médica é ilegal. Em contrapartida, em algumas nações europeias, eles podem ser obtidos legalmente com receita médica. É importante ressaltar que o uso recreativo e não supervisionado de esteroides anabolizantes pode acarretar riscos significativos à saúde, incluindo efeitos colaterais adversos. A legalidade, portanto, não é o único fator a ser considerado. A segurança e a supervisão médica são cruciais.
Além disso, a legalidade no contexto esportivo é ainda mais estrita, com organizações esportivas e agências antidoping impondo regulamentações rigorosas para evitar o uso indevido dessas substâncias e manter a integridade da competição. Em resumo, os esteroides anabolizantes têm aplicações médicas legítimas, mas a legalidade do uso varia de acordo com o local e a regulamentação local. Para qualquer uso de esteroides, é fundamental seguir as prescrições médicas e entender as implicações legais em sua área de residência. Nosso próximo tópico falaremos dos debates contemporâneos. O debate sobre o uso de esteroides e anabolizantes continua a ser uma questão de grande relevância na sociedade atual, abrangendo tanto o mundo esportivo quanto o campo da saúde e da ética. No esporte, testes antidoping. Nas últimas décadas, regulamentações antidoping se tornaram mais rígidas e os métodos de detecção de substâncias proibidas se tornaram mais avançados. Isso levou a uma maior conscientização sobre a importância de competições justas e a implementação de sanções mais severas para os atletas pegos fazendo uso indevido de esteroides. Equidade competitiva. O uso de esteroides anabolizantes pode criar desigualdades no esporte, uma vez que nem todos os atletas têm acesso às mesmas substâncias ou recursos para evitá-las. Isso gera debates sobre a equidade competitiva e a justiça no esporte. Supervisão médica. Alguns argumentam que, sob supervisão médica, o uso de esteroides pode ser justificado em certos casos, como o tratamento de lesões e recuperação. No entanto, a linha entre o uso médico legítimo e o doping ainda é uma questão complexa. No campo da saúde, efeitos colaterais e riscos. O uso indevido de esteroides anabolizantes continua a ser associado a uma série de efeitos colaterais prejudiciais, incluindo problemas cardíacos, hepáticos e psicológicos. O debate gira em torno dos riscos para a saúde e da necessidade de educar o público sobre esses perigos. Terapia de reposição de testosterona, TRT. A terapia de reposição de testosterona é uma área de controvérsia em que homens mais velhos com níveis baixos de testosterona buscam tratamento para melhorar sua qualidade de vida. A discussão envolve a avaliação dos benefícios em relação aos riscos da TRT. Ética e integridade. Ética no esporte. O debate sobre a ética no esporte continua a crescer, com argumentos sobre até que ponto um atleta deve ir para buscar a vitória. A pressão para ter sucesso muitas vezes entra em conflito com os valores tradicionais do esporte. Autonomia e escolha pessoal. Alguns defendem que os adultos devem ter a autonomia de decidir o que fazem com seus corpos, desde que sejam cientes dos riscos. Isso levanta questões sobre a liberdade individual e a responsabilidade pessoal. O debate contemporâneo sobre os esteroides e anabolizantes é multifacetado, com argumentos complexos de diferentes partes interessadas. À medida que a pesquisa científica avança e a regulamentação se torna mais sofisticada, é essencial continuar acompanhando o desenvolvimento desse debate e promover discussões informadas e equilibradas. Para concluir, a história dos esteroides e anabolizantes é um conto multifacetado de avanços médicos, impacto no mundo do esporte e debates éticos. Ao explorarmos essa história, vemos como essa substância tem desempenhado um papel importante em várias esferas da sociedade. Desde os primórdios da descoberta da testosterona, como substância crucial para o desenvolvimento muscular e características sexuais secundárias, até a era dourada no esporte, onde atletas perceberam o potencial para ganhar vantagem competitiva, a história dos esteroides é uma narrativa repleta de altos e baixos. Os escândalos e controvérsias que eclodiram nas décadas de 1980 e 1990 mostraram as consequências do uso indevido dessas substâncias, minando a integridade das competições esportivas e lançando luz sobre os riscos à saúde. Estes eventos levaram a uma revisão profunda das regulamentações antidoping e à implementação de testes mais rigorosos. O uso médico legítimo dos esteroides anabolizantes ainda desempenha um papel crucial no tratamento de condições como o hipogonadismo e a anemia, mas a legalidade varia significativamente em todo o mundo. O debate contemporâneo envolve discussões sobre a ética no esporte, a igualdade de oportunidades, a saúde dos atletas e a autonomia pessoal. À medida que a ciência avança e a sociedade evolui, o papel dos esteroides e anabolizantes continua a ser redefinido. Este vídeo buscou proporcionar uma visão abrangente da história e do impacto dessas substâncias, destacando as complexidades e dilemas que o cercam. À medida que avançamos no século XXI, é fundamental continuar acompanhando o desenvolvimento desse tópico para entender como ele moldará o futuro do esporte, da medicina e da nossa saúde.
A história dos esteroides e anabolizantes é uma narrativa em constante evolução, e a história ainda não está completa. Se você curtiu, dá um like e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever para mais fatos e curiosidades desse mundo maravilhoso da saúde, fitness e bem-estar. Aqui você irá encontrar desde dicas de alimentação até treinos para você hipertrofiar ou perder peso. Falou pessoal, e até uma próxima!